Olá, alunos! Bem-vindos à nossa segunda aula referente ao capítulo 4, a nossa 11ª aula da disciplina de Fundamentos de Rede de Computadores. A aula passada nós falamos sobre criptografia e sobre assinaturas digitais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais conceitos relativos à segurança da informação e vamos também falar um pouco sobre tipos de ataques, toda a parte de vírus, proteção contra vírus, que tipos de dados são roubados e tudo mais. Bom, falando um pouco de segurança da comunicação, quais os principais conceitos de segurança? Primeiro deles, confidencialidade. Confidencialidade é você saber que os dados não vazaram a um terceiro. Então, aquele dado é confidencial entre A e B e ele não pode ser visualizado por um terceiro membro. Então, você ter confidencialidade é muito importante na troca de mensagens seguras dentro de um ambiente como a internet. O segundo é a integridade. A integridade quer dizer que a mensagem não deve ser alterada. Então, você garante que a mensagem que saiu de A para B é a mesma mensagem que A escreveu e que ela não foi alterada por ninguém no meio do caminho, sem que ambas as partes fiquem sabendo. E chegando em B, que ela não seja alterada por B sem que A fique sabendo. Disponibilidade é saber que aquele conteúdo que estava no lugar vai continuar disponível naquele lugar pelo tempo que for julgado necessário. Então, a integridade da mensagem, ela também pega toda a parte de você não... a mensagem ela pode ter uma determinada vida útil, onde nessa vida útil ela deve, então, não existir mais. Mas no tempo que ela deve existir, a disponibilidade garante que essa mensagem vai estar disponível. Isso, a gente fala aqui até da parte física da coisa. Ocorreu algum erro físico no data center, o data center queimou, e aí perdeu-se muitos dados nesse local. Tem que existir proteções contra isso em determinados tipos de mensagens que determinados tipos de dados que eles devem estar disponíveis. Então, podemos citar um exemplo aqui o valor do saldo de uma conta bancária. Esse valor não pode se perder porque o data center onde estava armazenado esse valor ocorreu algum problema com ele. Esse valor ele tem que estar sempre disponível. Autenticação e autorização. Autenticação é eu conseguir garantir, eu conseguir provar que fui eu que escrevi aquela mensagem. Então, eu consegui provar através de uma assinatura digital que, olha, essa mensagem foi escrita por mim, usuário, em tal data, tal hora e tudo mais. E a autorização é eu conseguir dar, eu conseguir garantir que somente as pessoas que eu autorizei estejam autorizadas. Eu consigo dar autorização para alguém para ler a mesma mensagem confidencial que eu joguei. Por último, segurança operacional. Segurança operacional a gente fala aí já de proteção contra hackers, vírus e tudo mais. Então toda a segurança que a gente vai precisar tanto do nosso software, principalmente aqui falando do nosso software, contra esse tipo de invasão. Bom, só alguns dados interessantes aqui. Essa parte de segurança da informação, ela se torna cada vez mais importante quando você vê um gráfico como esse. Por quê? Isso aqui é a quantidade de índices de invasões, hackers, vírus que foram reportados no decorrer dos anos. Claro que é fácil ver também que com o aumento da internet e o aumento disso até nos nossos celulares, smartphones, é óbvio que esse número ia crescer. Mas aqui dá para ver que ele cresceu muito nos últimos anos, então a segurança da informação é sempre um tópico cada vez mais falado também. Bom, uma descrição bem técnica disso a segurança da informação, é a proteção da informação quando há vários tipos de ameaças de modo a garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco para o negócio e maximizar o retorno sobre o investimento e as oportunidades de negócio.
Os dispositivos de segurança que podem ser usados não garantem que o sistema não possa ser invadido, mas garantem que não será uma tarefa fácil para o atacante. Ou seja, gente, a gente está num mundo conectado, então existem sempre possibilidades de a gente estar sendo invadido, e essas possibilidades estão ali o tempo todo. O grande ponto é dificultar isso e, extrapolando um pouco a definição, além da parte de dificultar, é que se houver uma alteração, se houver uma invasão, que a gente fique sabendo. Então, houve uma alteração nos dados naquele ponto, beleza, mas o que foi alterado eu consiga resgatar, então, a mensagem, o valor, o dado original novamente. Bom, falando de segurança de informações, obviamente a gente tem que falar sobre vírus. O vírus ele é um software, como qualquer outro, ele é um programinha de computador. O vírus é considerado um software que pode infectar outros programas, modificando-os, e a modificação inclui uma cópia do próprio vírus, que então pode prosseguir para infectar outros programas. O grande motivo do apelido desse software ser vírus é exatamente isso, que ele se propaga, ele consegue criar próprias cópias dele mesmo, e ir espalhando para outros programas, outras partes do seu computador e para outros usuários, sem que a pessoa que mandou aquele vírus inicialmente faça isso. Mas então, um e-mail com vírus chegou para uma pessoa, essa pessoa abriu, essa pessoa mandou às vezes um e-mail com um determinado arquivo para outra, que aí foi infectando outros usuários com aquele mesmo vírus que nem necessariamente era um usuário inicial. O vírus ele se propaga em 4 etapas. A primeira delas é a fase latente. A fase latente o vírus ele está esperando por algum trigger, algum gatilho que faça com que ele comece a se propagar. Então, esse gatilho ele pode ser a execução de um arquivo, ele pode ser algum evento específico dentro do computador, ou ele pode ser, por exemplo, uma data e hora. Então, pode ser que você pegue um vírus e esse vírus ele fique ali latente por um bom tempo e ninguém fique sabendo, aí até que deu uma determinada data ou deu um determinado evento dentro do seu computador, ele comece a se espalhar. E aí ele chega na segunda fase, que é a fase de propagação, onde ele cria várias cópias dele mesmo e espalha essas cópias dele mesmo para todo o computador. Chegando então na fase 3, que é a fase de disparo, que ela é um pouco parecida com a fase 1, a diferença é que da fase latente ela parte então para se propagar, a fase de disparo ela parte para a execução. A fase de disparo ele espera também um evento específico, que pode ser um determinado acionamento, abrir um determinado programa, clicar no vírus, ou, como eu disse antes, também uma hora ou um período específico, para chegar então na fase de execução, que ele vai então fazer o que ele foi criado para fazer, seja isso modificar algum determinado dado, apagar algum determinado dado, ferindo então o princípio da disponibilidade que a gente falou, pode ser simplesmente apagar um dado, pode ser alterar, que aí seria feriria o princípio da integridade, e ele poderia tornar público, ferindo aí o princípio da confidencialidade. Bom, os vírus eles estão cada vez mais presentes na internet e também agora nos dispositivos móveis. Então, conforme a internet, o crescimento da internet dos últimos anos e o crescimento da computação móvel, então a propagação do vírus ficou muito mais fácil. O vírus o mais propagado, ele pode ser propagado pela internet, através de e-mails, softwares, downloads e tudo mais, através dos dispositivos móveis exatamente da mesma forma, ou fisicamente. Fisicamente você está com um pendrive com um arquivo infectado, saiba você ou não, isso pode ser proposital ou não, você vai e coloca esse pendrive em um determinado computador, você vai infectar esse computador também. Bom, para se livrar de vírus, a gente tem uma série de softwares contra isso, que são os firewalls e os antivírus.
É muito importante a gente saber que os vírus eles estão sendo atualizados a cada momento. Então, você só consegue estar um pouco mais seguro contra vírus se realmente você mantiver o seu antivírus atualizado. Nosso material, nosso livro, inclusive, reforça muito a importância disso, de a gente manter sempre o nosso antivírus atualizado, porque senão a versão do vírus troca de uma forma muito rápida. Então, se o antivírus não estiver sempre sendo trocado, sendo atualizado também, ele não vai conseguir proteger o seu computador e os seus dados. Bom, aqui estão algumas formas muito fáceis de se pegar vírus na internet. Uma delas é por falhas de segurança, mais conhecida como bug ou erro dos sistemas, muito causado quando o sistema é novo, então ele ainda está um determinado software, uma determinada rede, um determinado sistema está numa função fase betas. Então esses softwares ainda em teste ou simplesmente mal projetados, eles podem conter falhas. Essas falhas na segurança tornam fácil aí a invasão de vírus e a invasão de hackers e tudo mais. Segundo, uma das práticas mais exploradas são os e-mails e os downloads. No caso dos e-mails, aquela tentativa de phishing muito conhecida na internet, você manda um e-mail que está com um determinado vírus, onde você tem um arquivo ali anexado. E outra por downloads, você está simplesmente baixando no seu computador um arquivo que está corrompido, que está infectado, e obviamente esse arquivo corrompido, infectado, vai infectar o seu computador, contaminar o seu computador. Bom, aqui estão alguns dos vírus mais comuns. O primeiro conhecido como Trojan ou cavalo de Troia. Trojan é o nome mais formal dele, cavalo de Troia é o apelido. O apelido foi dado por cavalo de Troia por conta do ataque contra Troia, que a Grécia mandou um cavalo fechado e dentro havia pessoas que foi visto como um presente, mas na verdade era a forma de ataques deles para entrar dentro da cidade de Troia. O Trojan é basicamente a mesma coisa. Ele é um software que a primeiro momento, pelo nosso computador, sem ser os dispositivos antivírus e firewalls, ele não é visto como um software ruim. Porém, geralmente ele manda alguns outros vírus junto com ele. Então, ele normalmente não se propaga sozinho, ele está vinculado a algum outro vírus. Eles são considerados uma praga virtual, que permitem acesso remoto ao computador após infecção, liberando portas para outros tipos de ataques. Por isso o nome cavalo de Troia, porque ele libera o seu sistema para outros tipos de ataques. Também tem o objetivo de capturar dados do usuário e transmiti-los a outra máquina. Faz o uso do registro de digitação, isso é muito importante. Todos os dados aí que você está digitando no seu computador, ele consegue fazer registros deles. O outro é o Worms, que é uma das que mais se propaga. Ele pode infectar o computador de uma forma discreta. Ele pode tornar o computador infectado vulnerável a outros ataques e provocar danos apenas com o tráfego da rede gerado pela sua reprodução. Eles normalmente são enviados por intermédio de algum contato seu de confiança. Spyware é um tipo de software espião que vai coletar dados de dentro do seu computador. Não muito distantes dos cavalos de Troia, eles são embutidos em software de procedência duvidosa. Ele transmite a informação coletada de dentro do seu computador até outro software, até outro computador, até outro local, até outra entidade externa. Keylogger. O Keylogger, eles são criados e distribuídos de forma oculta, dentro de outros vírus, spywares e tudo mais. E o que ele faz? Ele faz um registro de tudo que você digita no seu teclado. Ele é muito utilizado para roubar senha de banco e tudo mais. Senhas de coisas que vão ser alteradas, que vão ser captadas na digitação
naquilo que você está digitando. Para se proteger desse e de todos os outros, mesma coisa. Firewall, antivírus, anti-spyware. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula do capítulo 4. Vejo vocês em breve e bons estudos.